Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do RT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 42ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 13 de julho de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Neto, Secretaria dos Trabalhos, Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se eles receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo único do artigo 14 da Portaria 140/2021, resoluções que foram encaminhadas para os senhores, alguma observação, serão agora lidas para posterior aprovação. Passo a palavra para a Evaneide, que fará a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, processo 5461/2017, auto de infração 2017-10395. Processo 2258/2018, auto de infração 2018-03868. Processo 2259/2018, auto de infração 2018-03869. E processo 5460/2018, auto de infração 2017-14797. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo de número 208/2018, auto de infração 2017-17349, processo 6016/2017, auto de infração 2017-04834, processo 782/2018, auto de infração 2017-23259. Entregues também os despachos da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo de número 6785/2018, auto de infração 2018-17258, e processo 6790/2018, auto de infração 2018-17259. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo de número 819/2019, auto de infração 2018-18354, processo 892/2019, auto de infração 2012-01536, perdão, o número do processo é 892/2012, auto de infração 2012-01536. Processo 1148/2019, auto de infração 2016-28447. Processo 3468/2018, auto de infração 2018-08053. E processo 2/2019, auto de infração 2018-13630. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo de número 3565/2018, auto de infração 2018-07549. Processo 3566/2018, auto de infração 2018-07550. Processo 3071/2014, auto de infração 2014-06728. E processo 4238/2019, auto de infração 2019-18489. Foram entregues os despachos também da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, referente aos processos de número 6781/2018, auto de infração 2018-17245, e processo 6782/2018, auto de infração 2018-17248. Foram entregues os despachos para a perícia da relatoria do Dr. Fernando André Martins Teixeira, relativos aos processos de número 19/2019, auto de infração 2018-17717,
E processo 20/2019, auto de infração 2018 17719, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. Processo de número 2545/2018, auto de infração 2018 04997. Processo 3408/2018, auto de infração 2018 08034. E processo de número 2546/2018, auto de infração 2018 05006. Foram esses, senhores. Senhores, indago se alguma alteração a ser feita nos processos que foram apreciados, não havendo, aprovado. Dando prosseguimento, não faremos a leitura da ata da 41ª sessão ordinária, porque a mesma foi cancelada, né? Vamos, então, para a ordem do dia da 42ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, em 13 de julho de 2021. O primeiro processo da pauta, o processo de número 4104/2018, auto de infração 2018-08952, em que é recorrente do COCO Produtos Alimentícios S.A. e série de julgamento de primeira instância, recorrido ambos, conselheiro relator, Dr. William Falcão de Souza, a indicação de parcial procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária também sugere a parcial procedência. Nesse processo havia um pedido de sustentação oral do Dr. Francisco Coutinho Chaves. Entretanto, antes de iniciar a sessão, recebemos um comunicado de que não participaria da sessão porque está em viagem, possibilitado de participar da sessão, mas o contribuinte, o advogado, foi regularmente intimado, portanto, vamos dar prosseguimento à nossa sessão de julgamento e já passo a palavra ao Dr. William Falcão de Souza, que é o conselheiro relator. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Bom dia, Evaneide. Ainda está tomando café. Bom dia, não pode nem responder. Vamos lá. O processo anunciado pelo presidente traz o seguinte relato da infração. Entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. Multa reduzida caso o ICMS esteja recolhido e a nota fiscal eletrônica escriturada na FD do destinatário. E continua. Constatamos que a empresa Intela deixou de selar operações de entradas interestaduais, conforme relatório em anexo, no valor de R$ 240.514,55, infração relativa aos exercícios 2014 e 2015. O artigo infringido colocado na infração é o 150, são três, 153, 155, aliás, 4, 157, 159 do regulamento do ICMS. E a penalidade sugerida, artigo 123, 3M, combinado com o parágrafo 12 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Antecipando, só mostrando que a penalidade sugerida foi o 123, 3M, combinado com o parágrafo 12. O parágrafo 12 é que a penalidade passaria de 20% para 2%. No entanto, o valor da multa aqui calculado foi calculado correspondente a 20% do valor da base de cálculo, que é 240.514,55, e não 2%. Na informação complementar, ele retifica isso. Diz, né, que a multa é 20% do valor da base de cálculo, ou seja, 48.102,91. Apesar de ter colocado na notificação combinado com o parágrafo 12, mas a multa foi calculada 20%, está retificado na informação complementar. Nos autos consta a relação dessas notas fiscais. Ele imprimiu, a judicial imprimiu e colocou aí, são 118 notas fiscais. E também anexou o CD relativo ao trabalho realizado.
contribuinte ingressa com defesa, e na defesa ele traz várias situações. Ele alega que uma nota fiscal, a de número 49341, de 17 de outubro de 2014, aí emitida pela, diz aí o nome da empresa, no valor de R$ 91.494, foi cancelada pela emitente. Lá na página 157 da defesa. Em seguida, ele diz que a nota fiscal 470, de 16 de 11 de 2014, cito o nome da emitente, ela foi substituída pela nota fiscal avulsa, cita o número da nota 2014-13757, que foi escriturada. Informa que esse caso foi uma falha no sistema da Cefaz Ceará, que emitiu a nota fiscal avulsa, mas a nota fiscal de entrada não foi cancelada. A nota fiscal de entrada normal não foi cancelada. Ele escriturou a nota fiscal de avulsa, no valor de R$ 29.925. Também cita outra nota fiscal, a 15869, no valor de R$ 32.847,84, que se refere a uma ocorrência de sinistro, que traz a documentação nas folhas 64 a 73. Depois ele alega que há 7 notas fiscais, e elenca essas 7 notas fiscais lá na impugnação, que referem a operações não realizadas, no valor de R$ 36.045,33. Os fornecedores emitiram notas fiscais de entrada para anular essas operações, não tendo a empresa autuada tomando conhecimento dessas operações, junto à documentação folha 75, 82. E alega também que não efetuou nenhum pagamento dessas operações, que nem tomou conhecimento delas. Depois ele faz uma relação, apresenta 36 notas fiscais, dentre as relacionadas, entre as 118 apontado pela fiscalização, dizendo que é retorno de vasilhantes, que a empresa não escriturou a nota fiscal de entrada por não ter tomado conhecimento dessa operação de retorno. Alega que são operações isentas de CMS e, portanto, a penalidade a ser aplicada deveria ser a do 126 da Lei 12.670/96. Depois faz uma relação com 69 notas fiscais, e diz que essas notas fiscais são totalmente desconhecidas pela empresa. E uma parte delas, os fornecedores não são cadastrados na empresa. Essas operações totalizam R$ 31.213,13. Aqui eu escrevi dessa forma, mas até eu estou na dúvida. Ele diz assim, que algumas notas fiscais, dentre essas 69, algumas notas fiscais se referem a devoluções de compras, o que se concretiza falha de registro pela impugnante no valor de R$ 24.467,67, dentro das 31 mil. Depois ele alega que as notas fiscais 14.433 e 14.444, no valor de R$ 1.952,50, se refere a operações de devolução de mercadoria. E essas duas notas fiscais foram escrituradas na FD. Depois traz, por último, a nota fiscal 81.924, de 27 de outubro de 2014. Ele diz que essa nota fiscal trata de correção de quantidades apenas, sem nenhuma indicação de valor. Está na relação fiscal, mas não teve nenhuma repercussão no cálculo da multa, porque ela não tem valor, não acrescentou nada ao somatório, ela não tem valor. Depois de fazer tudo isso, a multa aplicada, o valor da base de cálculo, como eu já citei na inicial, era 240 mil, R$514,55. Então, ele fez esse levantamento dele e abateu R$ 190.312,17. Ficou o valor remanescente de R$ 50.202,32.
sobre o qual ele entende que a penalidade cabível é do artigo 126 da Lei 12.670/96, ou seja, 10%. Requer a realização de a perícia e no final apresenta o demonstrativo em resumo das questões suscitadas. Tudo isso que ele suscitou, ele traz um resumo. Esse resumo fica bem fácil de ver na defesa, no final da defesa dele. Só um instante. Só um instante. Ele junta anexa à defesa todas as notas fiscais, são muitas notas fiscais, mas ele não traz nada sobre essas questões que está levantado, que foi anulada a operação, emitiu a nota fiscal de entrada, ele não traz essa nota fiscal de entrada, que a nota fiscal foi cancelada lá no sistema eletrônico, ele diz isso, mas ele não demonstra, apenas no tocante àquela nota fiscal do valor maior, a primeira que eu citei, ele traz apenas um carimbo que tem em cima da cópia, dizendo nota fiscal foi cancelada pelo emitente. Pronto. Tudo aquilo que eu li, ele faz no final da defesa uma planilha e colocou quantidade de notas fiscais. Uma nota fiscal no valor de R$ 91.494, foi cancelada pelo próprio emitente, foi a primeira nota que eu li, a nota fiscal 49.341. Depois, mais uma nota no valor de R$ 29.925, foi substituída pela nota fiscal avulsa, pelo posto Gabriel Lopes Jardim. Também foi a segunda que eu disse, nota fiscal 470. Depois, ele diz uma nota fiscal no valor de R$ 32.847,14, nota fiscal com ocorrência de sinistro no transporte, a cargo da transportadora, cito o nome da transportadora. É a terceira que eu li. Depois, 7 notas fiscais de operações canceladas pelos próprios fornecedores, valor de R$ 36.045,33. Ele diz que os fornecedores aqui emitiram a nossa carta de entrada, mas ele não traz a nossa carta de entrada. Pede que veja isso por via perícia. E, por último, a nota fiscal que não tinha a quantidade. Só tinha quantidade, não tinha valor. É uma nota que também isso não, que dá o valor de 190.312,17. E em seguida faz o mesmo demonstrativo trazendo as notas fiscais remanescentes, né, que efetivamente não tem um selo. Mas ele traz uma questão nova. Ele diz assim, são 36 notas fiscais de retorno de vasilhames que não foram escrituradas, não foram seladas nem escrituradas. 69 notas fiscais de operações de devoluções não escrituradas também pela empresa, né? Sem ser e não escrituradas. E 2 notas fiscais de operações de devoluções que foram escrituradas pela empresa. Porque se foram escrituradas aqui, não foi selado, mas foram escrituradas. Aqui é o 2%, né, que ele provavelmente está pedindo. Não disse isso, mas é. Porque, na verdade, ele não pediu os 2%, ele pediu 10%, aplicar o 126%. Que dá o valor remanescente de 50.202. Bem, o processo subiu para julgamento singular, e o julgador singular acolheu o argumento que a nota fiscal 49.341 foi cancelada pelo emitente, e por isso há redução da multa, no valor de R$ 18.298,80, que é o valor da penalidade aplicada de 20% sobre essa nota. Essa nota, o valor dela, como eu já falei, a primeira nota é de R$ 91.494.
Ele não acolheu os demais argumentos apresentados na defesa. Todos esses que eu falei, ele não argumentou. Inclusive, que a nota fiscal avulsa, ele disse que houve um equívoco. Na verdade, não foi a nota fiscal 469, que foi cancelada, foi a 470. O julgador diz. Mas eu não tive acesso a verificar isso. Mas ele disse que não é a que ele estava alegando. Não acolheu os demais argumentos apresentados na defesa, dizendo que estão de forma genérica. E julgou parcial procedente, aplicando 123.3m da Lei 12.670/96, reduzindo a multa de R$ 48.000 lançada na infração para R$ 29.804,01. O contribuinte ingressou com recurso ordinário, e no recurso ordinário, ele fala que a penalidade proposta pelo auditor está consignada no 123.1m, combinado com o parágrafo 12 da Lei 12.670/96. No entanto, não concedeu a redução prevista no parágrafo 12. Ele ratifica as mesmas razões apresentadas na impugnação e faz o demonstrativo acerca da situação da nossa causa, alvo do auto de infração. Esse mesmo demonstrativo que está na defesa. E alega que o valor de 190.312,17, né, esse que eu acabei de falar, essas notas, não comporta aplicar nenhuma penalidade. E sobre o valor 50.202,38, a penalidade do 126. E ele ratifica o pedido de perícia que foi feito na impugnação. Ele repete no julgamento singular, indica o nome do contador, que seria o perito, dá o endereço e tudo, e faz os quesitos. Quesitos verificar se há evidência de pagamentos referentes às notas fiscais de operações canceladas pelos próprios fornecedores. São aquelas 7 notas fiscais que ele disse que ele cancelou, emitindo nota fiscal de entrada. Mas ele não traz nota fiscal de entrada e pede para verificar. A empresa pagou essas operações? E prestar os esclarecimentos que entender necessários. Sim. E o perito, através de sua análise, concorda que não há possibilidade do cliente fazer devolução de mercadoria sem um correspondente recebimento dos recursos anteriormente pagos, relativamente a essas notas fiscais. E ele cancelou. Ele quer dizer que não pagou, aí faz esse pedido aqui. Bem simples. Então, em seguida, veio o parecer 242/2020 da assessoria. O parecer concorda com a retirada da nota fiscal 49.341, que está aprovado, que ela foi cancelada, que a nota fiscal 470, que foi substituída por nota fiscal avulsa, não está correta a informação constante do recurso, né? Que, na verdade, a nota fiscal avulsa foi substituída pela nota fiscal 469. Foi a nota fiscal 469 que foi substituída, não a 470. Dessa forma. Mas não entendi o enredo, não. Inclusive, o posto é diferente. Ele diz que fosse Gabriel Lopes Jardim à parte, ele diz que não é no Gabriel Lopes Jardim. Que 7 notas fiscais no valor reclamado de 36 anos são de venda e não de retorno. Também não aceitou. Que 36 notas fiscais de operações de retorno de vasilhames, ele sugeriu a aplicação da sanção prevista no artigo 126, porque são operações isentas. A nota fiscal 14.433.14 no valor de 1.950 se refere a operações de devolução e estão escrituradas. Razão para a aplicação do artigo 123.3, combinado com o parágrafo 12. O parecerista diz isso. E a nota fiscal 81.924 também deve ser retirada, em que pese não ter nenhuma repercussão no cálculo da multa, porque ela não tinha valor, só tinha correção de quantidade, não tinha valor nela, não foi somado na planilha do agente fiscal. Que a nota fiscal 15.869 também restou comprovada a ocorrência do sinistro e deve ser retirada. Ele faz, no final, um demonstrativo
quem estiver acompanhando, pode ver aí o parecer, fez um demonstrativo e reduziu o valor da multa aplicada pelo julgador singular, que foi de R$ 29.804,11, para R$ 21.179,11. Fez um demonstrativo, né? Confesso aos senhores que está muito complexo, porque o que o fiscal fez, né, no auto de infração, foi somar todas as notas e aplicar o 20%. Aqui não. A planilha que fez janeiro de 2014, fevereiro de 2014, até outubro de 2015. E colocou 4 colunas. Coluna multa de 2%, multa de 10% e multa de 20%. Aí teve multa de 2%, teve multa de 10% e teve multa de 20%, que dá um total de 21.179,41. E, em seguida, está anexado uma planilha, a planilha que aí cita cada nota fiscal e a alegação do contribuinte, né? Tem na nota fiscal, e escreveu do lado e fez esses cálculos. Eu achei complexo, tentei entender. Eu sei que ele está aplicando penalidade de 2% para aqueles casos que as notas fiscais estão escrituradas, né? Ele aplicou, não tem um selo, mas está escriturada, 2%. A multa de 10% parte do 126, os casos de 126, e a multa de 20% para aquelas que foram desconsideradas. Mas, assim, o cálculo é este. Mas eu entendo que se fosse feito separadamente, a exemplo do contribuinte trouxe nas planilhas dele, ficaria mais fácil. Mas está aí o valor, diminuiu para 21.179,41. Em síntese, senhor presidente, é um relato. Qualquer coisa a gente acrescenta, se for necessário. Obrigado, William Falcão. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Lembrando aos senhores que recebi, Ivaneide recebeu e repassou para mim, um comunicado do advogado que tinha solicitado pedido de celebração oral, desistindo desse momento agora de participar da sessão. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, Evaneide, nossa queridíssima secretária, muito bom dia a todos. Doutor William, realmente o parecerista, a consultoria, ela foi muito detalhista, né? Ela analisou para e passo cada uma das operações realizadas de aquisição dessas mercadorias. E exatamente porque são diversas operações que têm diversas origens, operação de devolução, operação isenta, vasilhames. É claro que se o agente fiscal, ao verificar essas operações, tivesse feito a separação por tipo de operação, seria muito mais fácil, inteligível o que ocorreu, mas o agente fiscal não fez, ele simplesmente foi no ponto central e disse: não está selado, as notas fiscais não foram seladas, razão pela qual aplica-se essa multa, não fez nenhuma distinção. Enquanto que a consultoria, o julgador singular foi mais ou menos na mesma linha do agente fiscal, ou seja, pegou a totalidade das notas fiscais, excluiu aquela nota fiscal lá, disse: então, o resto tudo é procedente. Não há selagem de nota fiscal. Enquanto que o parecerista foi pegando cada nota fiscal, comparando com o registro, se havia sido registrado ou não na escrituração, analisando que tipo de operação era aquela. Daí a complexidade da planilha apresentada, que demora um pouco. Não é que não esteja correta, mas é porque é trabalhoso para você pegar cada item daquele, analisar e verificar se efetivamente ocorreu daquela forma indicada pela consultoria.
E creio que o trabalho feito pelo consultor foi muito preciso. Dá trabalho? Dá. Realmente dá trabalho para você verificar cada uma daquelas operações, conferir se efetivamente ocorreram ou não. Mas me parece que com os demonstrativos que ele fez, tanto aquele demonstrativo da aplicação de multa de 2%, 10%, já citado pelo doutor William, bem como o relatório, o anexo que ele traz, com as notas fiscais, com a chave de acesso, com o tipo de operação, ou seja, esses dois demonstrativos que ele junta refletem os fatos que ocorreram. E essa é a razão pela qual, senhor presidente, me parece que foi atendido parcialmente o recurso do contribuinte, foi atendido, sim, porque diante dos argumentos que foram trazidos pelo contribuinte em seu recurso, parte foi acatada, daí o resultado de uma sanção, de uma penalidade menor, menos gravosa, que resulta daquele valor indicado na parte final do quadro demonstrativo elaborado pela consultoria. Então, eu creio que se houver alguma dúvida em relação à questão da aplicação da penalidade, será mais em relação a isso. É um pouco complexo, porque nós temos no único auto de infração a penalidade de 2%, de 10%, de 20%. E isso torna um pouco complexa, demorada a análise e tal. Mas, tirando isso, essa complexidade, isso não retira, me parece que a análise que foi feita pela consultoria. E é daquela forma que a Procuradoria se manifesta, no sentido da parcial procedência, com a utilização de multas diferentes no mesmo auto de infração. Isso não invalida a autuação de forma nenhuma. Eu acho que faz o que deve ser feito corretamente, de acordo com cada uma das operações que foram realizadas, inclusive até a devolução de vasilhames. Devolução de vasilhames, eu nunca mais tinha visto essa nota fiscal, essa história de devolução de vasilhames, que essa operação é isenta, e sempre algumas empresas tiveram dificuldades até em registrar como é que faz esse retorno de vasilhames, que vai com o produto, com o líquido, e depois o retorno, como é que retorna, a nota fiscal, como é que emite, como é que não emite, apesar de estar regulado, a nossa legislação trata dessa matéria. Então, me parece que a análise que foi feita pela consultoria está correta, e é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Considerando a desistência, né, do advogado, o processo agora é em discussão, senhores. Alguma discussão? Pelo que eu entendi, a consultoria ela foi bem detalhada, né, análise, considerando aí todas essas variáveis, operações isentas, não tributadas, simples remessa. Em discussão, senhores. Alguma discussão? Senhor presidente, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui vai ser a parcial procedência, do jeito que o julgado já começa pelo julgamento singular, porque tem uma nota que está comprovadamente cancelada ainda dentro do prazo de 48 horas cancelada, está comprovado no portal eletrônico. Também, quando chegou na assessoria, a assessoria verificou que a nota fiscal de sinistro, que não foi considerado lá pelo julgador, que achava que tinha pouca prova, só era documento com a seguradora, né? Também foi acolhido, então não há nenhuma dúvida. Agora, de acordo com o meu entendimento, eu não vou regular, eu tenho que fazer um demonstrativo de cálculo. No processo, quando eu for fazer o demonstrativo de cálculo, certamente que fica complicado fazer dessa forma, para efeito da intimação. Eu tenho que dizer qual é o valor efetivo da multa. Então, pode ser que saiam e bata com isso daí colocado, pegando só o tipo de valores, como o contribuinte argumentou lá no quadro dele, que ele colocou os valores, né, que dá 50.202,38, né, a base de cálculo, e essa base de cálculo não foi colocada, né, tem que ter a base de cálculo para calcular,
não foi colocada no demonstrativo do parecer. Então, diz assim, 2%, 10% e 20%. Mas você não colocou a base de cálculo. Na hora que eu for colocar essa base de cálculo, pode dar uma diferença. Agora, não tenho dúvida que vai ser parcial procedente, porque desde o julgamento já é. E aqui foi tirada algumas notas, né, a que eu falei do sinistro, foi mudada alguma penalidade, vai ser parcial procedente. Não garanto que será o mesmo valor, mas eu acho que isso não há nenhum prejuízo, né? Não há nenhum prejuízo, só isso. Porque a multa tem que dizer qual foi, 2% foi sobre qual valor, 10% sobre qual valor. Não dá para perceber, só se pegar a segunda planilha que foi elaborada e fazer essa soma desses valores, para saber. Doutor William, uma sugestão. Nada impede que obtenha junto ao consultor essas planilhas, acredito que ele deva ter, né? Uma sugestão. Doutor Pierre pediu a palavra. Bom dia a todos. Aqui eu tive uma pequena dúvida, uma questão matemática. A decisão de primeiro grau, ela afirma que não pode fazer parte da base de cálculo nenhuma penalidade, uma determinada nota. Ela atribui um valor e diz, então, que tem que ser retirado da base de cálculo 18.298, restando 29.804,11 a pagar. Acontece que o auto de infração, ele traz uma multa de R$ 48.102. Então, retira da base de cálculo essa nota, sobra 29 mil. O parecer vem agora acrescentando mais benesses para o contribuinte. Algumas multas que eram de 20, ele reduz para 10, e sobre algumas operações para 2. No entanto, dá 42.358,81. Alguma coisa está errada aqui. O julgamento de primeiro grau retira da base de cálculo uma nota e subsiste R$ 29.000. O parecer, agora, reduz as multas aplicadas pelo que restou e sobram R$ 42.000. Um dos dois errou esse cálculo, eu preciso saber aqui, porque o parecer, ele quando faz os cálculos, ele mantém essa nota que foi excluída pelo contribuinte, por isso que dá 42 mil? Doutor Pierre, talvez o doutor William possa esclarecer, mas eu entendi que era 21 mil o valor da multa total. É assim, conselheiro. A multa lançada no infração é 48.102,99. Aí, então, foi retirada a nota fiscal 49.341, que ela foi cancelada, certo? Essa nota 49.341 foi retirada. E, por conta disso, foi abatido o valor de 29.925. Entendi agora. Então, o julgador singular... Entendi, doutor William. É porque eu não li lá em cima, o valor total da multa. 21 mil, não é 42. 21.129. 21.179. Pronto, e o parecer diminuiu para 21.179,41. Pronto, está certo. Agora está batendo. Porque eu tinha visto como se fosse 3 multas. Somei o 21. Na realidade, 21 é o resultado total. Certo. Esclarecido, senhores. Alguma discussão adicional com relação ao processo? Doutor William está desligado o seu microfone. Há o pedido de perícia. Então, vamos apreciar. Há elementos, há necessidade de realização de trabalho pericial, considerando a exclusão tanto pelo julgador como o consultor? Presidente, ele pede perícia para verificar se ele fez pagamentos, se não fez pagamentos, para dizer que aquela nota não foi emitida para ele, mas ele não tomou nem sequer conhecimento. Mas, geralmente, a nota foi emitida, né? No final, aqui, ele está admitindo. No final, ele admite, até na planilhazinha, que 69 notas fiscais de operações de evoluções não escrituradas pela empresa. Ele até admite o valor dessa operação, total 50.202,38.
não foi situado pela empresa. Embora ele diga, pede a perícia para verificar, olha, eu não paguei isso aí, como é que ia mandar essa a mercadoria se eu não efetuei pagamento, queria ver isso. Mas já admite esse valor e pede 10%. E, ademais, assim, são 69 notas fiscais. Ele não tomou nenhuma providência contra esses contribuintes. Apenas diz que nem sequer tem esses contribuintes no cadastro dele. Ele só negocia com os contribuintes que tem no cadastro. Fica uma perícia vai verificar o quê? Não. Se ele não pagou, então é porque não ocorreu. A nota fiscal não foi emitida, não está no sistema. Né? Ele disse que realmente não escriturou essa daí. Mas colocou na base sobre a qual pede a aplicação da multa de 10%. Isso é favorável, doutor William, de perícia? Não deva ser realizado perícia, não. Não vai provar o fato que ele não tem comprovante, dizer, não tem um pagamento aqui, é que a operação não se realizou, né? Estou dizendo que está fazendo isso para fraudar, não, mas estou dizendo que não, acho que não é motivo para dizer que a operação efetivamente não se realizou, não. Alguma discussão com relação à perícia, senhores? Então, como vota com relação ao preliminar, doutor William, de perícia? Afasto o pedido de perícia, senhor presidente. Lembrando que o artigo 97.3 da Lei 15.614 trata da matéria, né, quando os fatos forem controversos, os elementos dos autos forem suficientes para a formação do convencimento. Então, parece-me que essa é a fundamentação, né? Com relação ao mérito, como vota? Alguma outra preliminar? Não, só esta. E com relação ao mérito? Quanto ao mérito, senhor presidente, eu voto pela parcial procedência, haja vista que o contribuinte comprovou algumas operações que foram retiradas da base de cálculo da auto-infração. Com base no parecer, né? Com base no parecer. Só aquela questão que eu falei, do valor que pode ser igual ou não, mas é com base no parecer que trouxe mais dados, né? Alterou algumas penalidades, então é com base no parecer. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Não tendo nenhum voto em sentido contrário, esta Câmara conhece do recurso ordinário, os dois recursos, né, o ordinário e o reexame, dá parcial provimento ao ordinário, afasta preliminarmente o pedido de perícia e também conhece o reexame, mas nega provimento, para manter a parcial procedência, entretanto, com os fundamentos do parecer, né, que detalha mês a mês, inclusive aplicando a penalidade para algumas operações mais benéficas ao contribuinte. Vamos, então, dar prosseguimento à nossa sessão de julgamento, já anunciando processo da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, processo de número 4111/2018, auto de infração 2018-08001, em que recorrente Companhia Nacional de Abastecimento e recorrido, célula de julgamento de primeira instância, Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e procedência também pela assessoria processual tributária. Temos também, e aí eu fiquei na dúvida se os dois processos seguintes, da doutora Sandra, também da CONAB, eu indagaria, doutor William, minha matéria do primeiro processo, da sua relatoria, trata de omissão de entradas, e os demais omitir ou informar da divergente no arquivo, e o outro é deixar de escriturar a nota fiscal de entrada. Ok. Então, no caso, matérias diferentes, né, mas relacionado à obrigação acessória. Então, feito o anúncio do processo, passo a palavra ao Dr. William para o relato do seu processo e, posteriormente, após o julgamento desse primeiro processo, apreciaremos os demais da relatoria da doutora Sandra. Com a palavra, o Dr. William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Processo da Companhia Nacional de Abastecimento, né, a CONAB, traz o relato da infração. Aquisição de mercadorias sem documentação fiscal, omissão de entradas.
a empresa supracitada efetuou a aquisição de mercadoria sem o devido documento fiscal, razão pela qual lavramos o presente auto de infração. O exercício é 2013, o valor da multa aplicada é R$ 1.712.388,24. O artigo infringido é o 139, decreto 24.569/97, e a penalidade é o 123.3A da Lei 12.670/96, que é 30% da base de cálculo. A base de cálculo não consta no auto de infração, mas ela está aqui na informação complementar. A base de cálculo está na informação complementar, é R$ 5.707.960,79. O produto é o único produto aí, que é milho em grão, e o fiscal produziu, né, anexou o trabalho, o CD-ROM, com o trabalho da fiscalização. Esse CD-ROM está reproduzido aqui na WebDrive, lá no final do documentos. A defesa alega que tem quadro de sócios, pois o capital social pertence à União Federal. Não tem quadro de sócios, pois o capital social pertence à União Federal. Nesse sentido, requer a retirada dos nomes dos ex-gestores consignados no auto de infração como sócios. Informa que, durante o período auditado, os referidos empregados nem gestores eram. Que o ato designatório de fiscalização 2017-09710, de 12 de setembro de 2017, indica o período da apuração como sendo janeiro de 2013 a dezembro de 2013, o que significa dizer que não poderia auditar os meses de fevereiro a agosto de 2013, pois já havia decorrido mais de 5 anos e o período já havia prescrito, pois a companhia foi notificada somente em 2 de fevereiro de 2018. Aí, prescrição, decadência. A ilustre auditora não teve o cuidado de cientificar a representante legalmente constituída, preferindo cientificar um empregado que não dispunha de poderes para assinar o termo de início de fiscalização. E alega isso com fundamento na Instrução Normativa 49 de 2011 e a Lei 12732 de 1997. Que o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica da autuada é uma plataforma gerada pela Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTIM, estabelecida na matriz em Brasília, onde existe rigoroso controle de emissão de notas fiscais, bem como a alimentação do banco de dados, não existindo a menor possibilidade de que alguma aquisição deixe de ser registrada na escrituração fiscal e contábil. Que todas as notas de aquisição foram devidamente registradas no expédio fiscal e enviadas regularmente no prazo para o banco de dados da Cefaz Ceará. A folha 24, ela diz que a companhia apresenta o demonstrativo anual de movimentação de estoques de milho, onde a diferença apurada que resultou de quebra técnica é de 6.600 quilos. Ele faz um relatório, entrada e saída, no final dá uma diferença de 6.600 quilos. Ele mesmo faz isso anual, diz que foi quebra de estoque do milho. Que o preço do produto é determinado pela portaria interministerial, cito o número da portaria, e a quebra de estoque foi correspondente a 6.600 quilos, então o valor, né, que poderia dar essa diferença seria apenas de R$ 1.830,12, levando em consideração que o preço era de 30 centavos. O julgamento singular afasta os argumentos defendidos pela parte, da questão dos sócios ali, que estão colocados, são pessoas apenas que estão responsáveis para receber a intimação, que estavam como gestores, quem intimar era eles, que apresentaram como dirigentes, né, pela teoria da aparência, foi autorizado a assinar.
E a questão do prazo do termo de início da fiscalização. Não há essa prescrição, decadência. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, onde apresenta os mesmos argumentos. Aí foi emitido o parecer, e o parecer afasta a perícia, ele pede uma perícia, né? E, aliás, no recurso ordinário, ele pede a perícia e alega o efeito confiscatório da multa. Não. Refazendo. Ele pede apenas o efeito confiscatório da multa, que a multa é confiscatória. Não pede perícia. Certo? No parecer, é que o parecerista disse que, analisando todo o questionamento dele, entende que não cabe nenhuma perícia, por não encontrar nos autos provas que possam justificar essa providência. Em que pese a autuado informar que o levantamento fiscal contém erros, né? Mas ele disse que não vai para a perícia porque esses erros não foram apontados. Sugere o acolhimento da decisão de procedência proferida na primeira instância. Senhor presidente, agora, cheio de dados, né? Na verdade, é o SLE, nós estamos bastante acostumados com o SLE, que o contribuinte fiscal anexa, se abrirmos o CD, né, e eu abri os CDs que estão nos autos, não aqui o que está no WebDrive, e a gente verifica que ele fez o relatório de estoque inicial da empresa, está aqui, consta. O relatório estoque final também está aqui. Fez o relatório das saídas de mercadoria e fez o relatório de entradas. Eu senti falta, senhor presidente, foi da apuração do SLE, aquele relatório que tem estoque inicial, mais as compras, menos as vendas, o estoque final, aí deu a diferença, a omissão de entrada e saída, a omissão de entrada. Com aquele valor, 5 milhões que eu citei, né, com o valor de base de cálculo, 5.760.960,79. Eu não vi esse relatório. Se estiverem acompanhando aí, aqui, está o relatório igual que tem. No auto de infração, está aqui na página 19, olha, na página 13, está aqui o envelope. Quando eu fui analisar, eu gosto de analisar aqui por daqui, não fui nem olhar no WebDrive, não, que estava estudando o processo. Tem 2 CDs dentro. Os 2 CDs são idênticos. Eu não localizei, assim como os senhores não vão localizar aqui no relatório que está colocado no WebDrive, como é que o fiscal chegou àquele valor de 5.701.000, porque não há planilha do SLE, não vi. Eu sinto muito assim fui atrás do julgamento para ver se dizia alguma coisa sobre isso, não encontrei, se os senhores também estão olhando, alcançarem isso, digo, nem vi no parecer. Porque eu já falei assim, sempre eu vou olhar a base de cálculo, aqui a base de cálculo, não está no auto de fração, mas está na informação complementar, tudo bem. Agora, vamos ver no CD produzido, para ver como chegou aquela base de cálculo. Não está nos autos. Só alertando para isso. Em síntese, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros. Doutor William, sempre muito atento. E ele levanta uma questão preliminar que precede a qualquer outra discussão. Ora, o relatório totalizador do levantamento quantitativo de estoque, ele é fundamental para a conclusão do trabalho. É nesse totalizador, como ele já apontou, em que se encontra qual o tipo de produto em que houve a omissão, se foi omissão de entrada, se foi omissão de saída, a base de cálculo, o preço médio foi utilizado, apesar de que nas informações complementares o agente fiscal até diz que utilizou o preço médio,
né, para fins de identificação da base de cálculo. Mas, no entanto, sem esse relatório, que como é só um produto, é só milho, seria até um relatório simples, né? Um relatório totalizador de estoque seria um relatório simples. É só um produto, né? Seria uma quantidade de notas fiscais que foram objeto de análise, com as totalidades de entrada e as totalidades de saída, e o estoque inicial e final. Mas sem isso não dá, realmente tem toda a razão, doutor William. Eu sugiro, então, como essa questão preliminar, senhor presidente, a diligência a fim de que o agente fiscal junte ou aponte esse levantamento quantitativo, né? Levantamento não, esse totalizador. Sem esse totalizador, não há como chegar a qualquer conclusão. E é claro que, quando se diz que ele precisa juntar o totalizador, ele não poderá fazer o novo totalizador e apresentar. Inexistente esse totalizador, é evidente que aí o auto não poderá ter seguimento. Então, essa manifestação da Procuradoria, nesse momento, a fim de que seja feita a diligência para a juntada desse totalizador. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, vamos falar na questão da preclusão, né, doutor Matheus? Em virtude de alguns processos, de alguns princípios, como da ampla defesa, da hipossuficiência do contribuinte, do formalismo moderado, se permite que o contribuinte, a qualquer momento, pelo menos nesse tribunal, apresente novas provas à sua defesa, principalmente em relação ao princípio da ampla defesa. Mas eu desconheço a hipossuficiência do Estado, certo? A aplicação do formalismo moderado para as práticas do Estado e também o princípio da ampla acusação. Desconheço totalmente. Então, neste caso, não cabe uma diligência para a produção, certo, de provas ou reparo da acusação. Eu não entendo como possível, cabível uma diligência para se juntar isso aí. Ou até para que o fiscal possa fazer agora o que ele não fez. Então, nesse caso, eu entendo pela nulidade, pela improcedência do lançamento, ante a falta de prova da sua base de cálculo. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Senhor Pierre. presidente, só esclarecer, caro Não. Pierre, a Procuradoria não está solicitando que o agente fiscal faça uma planilha e junte aos autos. A Procuradoria sugere, como diligência, para que o agente fiscal aponte nos autos onde é que está esse documento, já que o doutor Willam não conseguiu identificar. Então, é evidente que não poderá o agente fiscal produzir mais nenhum elemento de prova agora. Ele já esgotou a sua atividade fiscalizatória de auditoria. É só para ele apontar onde está isso. E, aliás, e mais adiante até, se o contribuinte recebeu esse totalizador, que é fundamental também. É isso. Só uma questão de ordem. Talvez o doutor do William tenha algum esclarecimento a fazer e depois passar a palavra ao doutor Pierre. Doutor William Falcão. Assim, senhor presidente, nessa hora que a gente precisa aí dar ajuda, colaboração dos conselheiros. Mas eu fiz assim. A planilha traz muitas informações. E eu gosto de olhar essas informações. Claro que são longas, né, muitos detalhes, mas a gente primeiro vê. Aí, então, eu fui primeiro para o inventário. E eu anoto para ver se o inventário está lançado correto no totalizador. Porque às vezes não pode haver equívoco, levar errado, então eu anotei. Então, o inventário de 2012 está aqui, relatório estoque inicial. Então, é o de 2012, final de 2012. Aí tem o valor aqui, 7.924.553. Depois, ele está em PDF, né? Em PDF também, tem dois relatórios de 2012. Depois tem estoque final, aí fiz estoque final, está aqui o valor, bateu. Depois fui para os relatórios de saída, né, que a gente sempre cobra, os relatórios de saída do contribuinte. Está aqui, relatório de saídas. Abri, encontrei, relatório de saídas.
como o Word e o PDF, eu abri os dois e vi que a primeira nota, os relatórios estão idênticos, porque ele fez no Word e depois colocou em PDF. A primeira nota fiscal está 95.193 no relatório, e a segunda nota, e a última nota fiscal 158.172, porque esse relatório de saída tem 1.596 páginas, por isso é o primeiro e o último. Mas estão batendo os relatórios. Tudo. Quando cheguei no relatório de entradas, aí complicou. Porque o relatório de entradas, ele tem, 1, 2, 3. 3 relatórios de entradas. Não sei porque é que não fez só um. Um tem 1.417 páginas. Aí eu fiz a mesma coisa de saída. Coloquei o Word e o que está no PDF. Aí vi a primeira nota fiscal e a última nota fiscal. Então, os relatórios, eles batem com esse, porque eu não sabia qual era, a qual pertencia. Aí, a planilha 1, na planilha 1, né, do CD, com a planilha 3, trata dessas 1.417 páginas. Geralmente, né, o que eu estou acostumado é que no final do relatório tem total das entradas, saída, total das saídas, porque ele pega aquele total, já que é um único produto, ele diz isso, que é milho. E nos relatórios de entrada e de saída só consta mesmo milho, verifiquei, milho em grão. Não tem esses totais. Eu não anotei totais porque não totalizou. Aí fui para as outras planilhas, encontrei uma que tem só 9 páginas. Aí localizei, a planilha 4 e a planilha 5, o PDF, o outro está no Word, né? Encontrei. As notas estão batendo e tudo. E a planilha 2 é uma planilha que está solta, inclusive marcada de amarelo, mas eu não consegui visualizar nessa planilha o totalizador. Inclusive, ela não fala que é relatório de entrada. Relatório de entrada. E vi as notas, 15.715 é a primeira e a última nota 17.354. Ou seja, são 3 relatórios diferentes de entrada. Ela aqui está uma marcada de amarelo, que eu não entendi o que era aquilo, se é o cálculo do preço médio. Não sei, não deu para eu perceber. Então, agora eu fui atrás. Vamos lá, o totalizador, para verificar se os estoques estavam lançados correto, estoque inicial e final, que eu tinha anotado. Os relatórios de saídas, né? Pelo menos só tinha um relatório PDF, o outro Word, que é igual, aquele valor não tinha diferença, igual, de conferir. Agora, o de entrada, né? São 3 relatórios. Aí eu não sei, não tem um relatório para saber como está lançado, eu não sei. Eu não tenho a menor condição, diante do CD, se aquela diferença de 5.700.000, como foi que ela foi gerada? Como foi que ela surgiu para lançar uma inflação? Porque não tem um totalizador. Agora, eu sei que os conselheiros, né, aí, que trabalhou na fiscalização, poderia dar uma olhada e verificar, não está aqui, porque eu bati muito e não verifiquei isso aí. Não verifiquei. Era isso, senhor presidente. Só questão de ordem, doutor Pierre, depois doutora Helena. Doutor Pierre. Pois bem, então, já que o doutor Matheus concorda que ele não pode juntar, seria para indicar onde está. Mas isso aí nós estamos vendo, não está em canto nenhum. Ele não fez. Se ele fez, não juntou. Se ele não juntou o lançamento, houve um claro cerceamento do direito de defesa. Não tem. Aí vamos supor que no CD do contribuinte possa ser que tenha, não sei, certo? Então, nós vamos partir do pressuposto que pode haver diferença do CD dos autos e o que o CD está no contribuinte. Já pensou tanto defesa que vai vir aí, nesse sentido? Né? Eu não vejo como subsistir o lançamento nesse caso. É só isso. Doutora Helena, com a palavra. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu acho meio temeroso a gente já dizer que não tem, porque quando o doutor William começou a relatar esse processo e fez essa observação com relação ao CD,
Eu lembrei que amanhã eu vou relatar 2 processos da mesma empresa. E aí, só que um é de falta de selagem de nota fiscal, o outro também é de omissão de entrada. Aí eu digo, eu vou já olhar bem ligeirinho aqui o meu CD, para ver se esse CD consta alguma informação relacionada a esse relatório totalizador, porque é uma ação fiscal que ele fez, a mesma ação fiscal, só que com diversas infrações. Então, o que acontece? Quando eu fui abrir o meu CD, doutor Pierre, a gente pode verificar, doutor William, que existe no começo, lá em cima, tem uma pasta compactada. Nessa pasta compactada, quando você abre essa pasta compactada, além dessas outras informações que constam, quando você abre essa pasta compactada, aqui no meu processo, tá, doutor William, eu não sei se é o mesmo CD, imagino que sejam as mesmas informações, porque a gente vê que é uma única ação fiscal. E aqui nesse CD, ele tem várias informações, inclusive ele põe aqui livro de entrada, livro de saída, notas fiscais sem desintegrados, aí ele põe bem aqui, ele tem notas fiscais sem selo, CFOP totalizado, conta corrente, notas fiscais CFOP. Então, assim, eu sugiro a gente dizer que não consta esse relatório, concordo com o doutor Pierre, quando ele diz que se não existe o relatório totalizador, então a ação realmente seria nula. Mas eu não me sinto segura para afirmar que essas informações não constam no CD, porque são muitas informações compactadas num único CD. Então, eu acharia mais prudente, doutor Pierre, a gente encaminhar para a diligência, para verificar se esse relatório totalizador consta realmente do CD anexado aos autos. Porque, conforme eu digo, tem muitas informações compactadas nesse único CD. Então, acho meio temeroso a gente dizer que não consta esse relatório totalizador, a não ser que o doutor Willa me diga que as informações constantes no CD dele são bastante claras e que realmente é fácil verificar que não tem esse relatório totalizador. Pela ordem, doutor Pierre. Obrigado. Doutora Mônica, salvo se não tiver havido qualquer complicação, no processo digital, eu estou abrindo o CD e não tem essa pasta compactada. Só queria lembrar aos senhores que o mandato de ação fiscal deste processo é o 2017-097-10. São 3 autos que foram lavrados neste mandato de ação fiscal. Os processos de amanhã é de um outro mandato de ação fiscal, só fazendo essa distinção. A preocupação, doutor Pierre, que eu queria só destacar, né? Isso até porque já tivemos algumas situações. Então, que muitas vezes essa informação está contemplada nos autos, né, ou compactada, ou zipada, não sei, e nesse momento, não se localiza. Então, assim, declarar nulo um processo, né, e quando posteriormente a gente encontra, isso já causou uma certa dificuldade, até porque esses processos nulos, hoje, eles estão sendo encaminhados até para a corregedoria, né, para uma verificação de fato que aconteceu, abre-se até um processo disciplinar. Então, assim, daí a necessidade de termos a certeza que de fato existe ou não existe esse documento, tendo que não é no sentido de produzir provas, mas de esclarecer se de fato essa informação, que é fundamental, ela consta nos autos. Como o doutor William já mencionou, é um CD, tem muitas informações e não foi identificada. Então, acredito que por questão de prudência, a doutora Helena já mencionou, de verificar se de fato existe ou não existe. Não existindo, então entendo que não tem o que temer e decidir, até porque é prova fundamental para a constituição do crédito. É mais nesse sentido, pelo menos é o que eu entendi da fala da doutora Helena e também de alguns colegas. Qual a palavra, doutor Pierre? Presidente, me desculpe, eu mantenho o meu entendimento, o CD não é complicado, as planilhas são extensas, mas elas são claras e são poucas. São relatórios de entrada, relatórios de estoque final e relatório de estoque inicial e de saídas. Eles são claríssimos, quando você vai olhar, não tem essa informação, nem tem esse número, não tem esse parte compactada, não tem nada disso. Colocaremos em votação. Claro, pois não, eu entendo que
Não está nos autos, é fácil perceber isso aí, mas Ok. é o que a Senhor turma... presidente, Pois não, doutor William. como eu afirmei, dentro do processo, há 2 CDs, que eu super estranhei isso. Será que esse CD era de outro processo? Mas eu fui compará-los, e eles são iguais. Tem, que nem eu já disse, um relatório chamado de entrada, está sozinho, ele não foi convertido em PDF, ao contrário dos outros, todos estão em PDF, tem um relatório de estoque inicial, estoque final, relatório de saída, cada um em um Microsoft, o outro no PDF. Só o relatório de entrada que há 3. E eu fiz a comparação das notas dentro do PDF para vincular um ao outro. Esse pertence a qual? Porque às vezes quando se sabe, fica em cima, o PDF fica abaixo dele. E tem um que está marcado de amarelo e tudo assim. Mas agora, o doutor Helena está falando do compactado. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu posso ter passado batido, até porque é estranho ver que eu disse que tem 2 CDs. 2 CDs. Então, a minha intenção, né, depois de eu analisar o processo, era de fazer uma diligência para perguntar para o agente fiscal onde, dentro dos CDs que estão nos autos, eu verificaria essa base de cálculo. Mas, assim, eu já estou pensando assim, se o presidente desse um intervalo, eu chamaria um universitário aqui para olhar esse CD comigo, para saber se tem em algum local porque nesse relatório que eu já olhei, eu não tenho dúvida que não tem. Só um que está sozinho, que eu não sei o que é aquilo, está tudo marcado de amarelo, mas também tem citando notas fiscais, ao contrário do que eu conheço do SLE, que é estoque inicial, mais as entradas, menos saída, estoque final. Isso aí não vi mesmo. Se está, eu colocaria aqui para ele verificar se tem esse compactado. Demoraria um pouquinho. Aí a gente passaria para julgar os demais processos, depois voltaria só para decidir isso. Ou então, se algum conselheiro quisesse, né, para não demandar isso aí, pedir vista desse processo, que eu mesmo não posso pedir para dar essa olhada, porque, como o doutor Pierre disse, se olharmos apenas por esses que estão aqui no WebDrive, que foi feito para o WebDrive, você vê que não tem o SLE, mas pode estar, né, lá dentro do CD, nessa pasta compactada. Eu não sei nem fazer essa compactada. Ok. Doutor Pierre, quer falar? Sim, senhor presidente. Só para chamar a atenção, assim, é até estranho assim, essa história de 2 CDs no processo do Dr. William, porque o contribuinte só recebeu um. Então, se ele recebeu esse primeiro, que só tem esse amarelo, está faltando o resto. Doutor Pierre, as informações complementares falam em 2 CDs. O Dr. William pode até mencionar. O que causa estranheza, e o Dr. William está afirmando, é que esses 2 CDs parece que têm o mesmo conteúdo. No meu processo é que só tem um CD. Pronto, mas a informação complementar constam 2, então a dúvida é exatamente tem aí. Razão, senhor presidente, mas é porque eu estranhei, porque no eletrônico só tem um CD aqui, no meu. Daí essa minha certeza que não existia, porque nesse CD não tem. É essa curiosidade, quer dizer, na informação complementar constam 2 CDs, e no processo tem apenas um. E aí vale lembrar aos senhores que em alguns momentos, algumas fases do processo, esses CDs são desentranhados, são colocados numa base de dados na perícia, no WebDrive, para ser utilizado posteriormente numa perícia. Então, é essa a precaução, é essa a observação feita pela doutora Helena, no sentido de verificar se, de fato, esses CDs existem, estão no processo ou anexados em alguma pasta zipada, nesse aspecto. Doutor Pierre. Senhor presidente, diante dessa informação, porque eu estava lendo aqui o CD que tem no processo, que eu peguei a cópia digital, né, que nele não tem esse segundo CD. Mas eu estava lendo aqui, o primeiro CD, ele fala que contém os registros de entrada, estoque final, inicial e tal, relativo a 2013, que é o que consta no CD que eu tenho. Contudo, a cópia do segundo CD diz que contém todos os levantamentos que gerarão a lavatura do presente auto. Ou seja, esse levantamento era para estar no segundo, né? Deve estar no segundo. Eu dava a minha certeza, porque eu só estava vendo um e eu olhava e era certeza que ele não estava esse levantamento. Então, dentro desse contexto desse segundo CD, né, eu sou a favor, então, da diligência para apontar onde está no segundo CD esse levantamento. Só para apontar. Ok.
A ideia é exatamente localizar, identificar o totalizador. Doutora Helena, com a palavra. O microfone está desligado. Eu ia até sugerir, senhor presidente, por conta até da celeridade processual, eu vou pedir vistas para que a gente analise esse processo, para que não seja necessário, porque eu acho que é uma análise que eu posso até fazer junto com o doutor Willamy, né, doutor Willamy? Se o senhor concordar, a gente pode analisar isso para evitar de mandar esse processo para uma diligência e tudo mais. A gente mesmo pode depois, num momento mais tranquilo, dar uma analisada nisso, o doutor Willamy concordar, mas se ele achar que está complicado, é melhor mandar para uma diligência, mas acho que a gente poderia até, eu posso pedir vistas e a gente dar uma análise mais detalhada nesse CD. O que você acha, doutor Willamy? Achei ótimo, porque assim, senhor presidente, tem 2 CDs, né? O CD que eu falei, que eu analisei, todos 2, né? Nos demonstrativos é de inventário, de entradas, são vários de entradas, não só um, de saídas, os demonstrativos, né? Os demonstrativos de saída só uma planilha. Relatório de entrada inicial, uma planilha. De inventário final, uma planilha. E o de entrada são 3, que eu já disse. Aí, cadê o totalizador? Não encontrei. Mas ele diz que um CD tem os relatórios de entradas, né? Os relatórios de saídas, os inventários e os totalizadores. Eu não vi esse totalizador. Pode ser que tenha em algum local, né? Porque às vezes aparece aqui a planilhazinha, você vai clicando planilha 1, planilha 2, mas nem isso eu vi nesse relatório. Quando abre, ele abre todo assim, do jeito que está aqui. Abri o segundo, também da mesma forma, inclusive comparei com o que está no primeiro, a mesma coisa, não encontrei o relatório. Só que no segundo, aqui na informação complementar, eu não tinha visto isso, ele diz, cópia do CD contém todos os levantamentos que gerarão a lavatura do presente alta inflação. Os CDs, na minha visão, né, na minha análise, de pouco conhecimento de informática, para mim são iguais. Pode até no outro ter esse levantamento, que foi, ele está dizendo que não tem relatório de entrada e tudo, o outro também tem, mas o totalizador está em algum que eu não vi, eu não alcancei, eu procuro o totalizador. Aí é bom analisar, mesmo porque de repente a gente pede ao fiscal, olha aí, não sabe nem olhar, é bom que a gente analise antes. Por isso que eu pedi se alguém pudesse fazer isso. Vista concedida à doutora Helena Gomes, que analisará, juntamente com o doutor Willamy, né, a existência ou não desse CD, que tem um totalizador indicando a base de cálculo da diferença encontrada. Senhores, pois não? Uma questão de ordem, gostaria de fazer aqui uma requisição, que se anexe ao processo digital o segundo CD, porque eu peguei cópia no WebDrive, só tem um. Então, eu proferi todos os meus argumentos aqui com base no que eu estava vendo no processo digital. Esse segundo CD não está aqui. Então, para o próximo julgamento, eu vou precisar ver esse segundo CD. Sem dúvida. Vamos providenciar e acredito que também esclarecer esse ponto que foi trazido pelo conselheiro relator. Senhores, sugiro um intervalo de 5 minutos, retornaremos com mais 2 processos da Conab e aqui a obrigação acessória.